Olá, seja bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro. Meu nome é Delton Batista e eu presido o LEAD, o Grupo de Líderes Empresariais em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O objetivo dessa série de conteúdos chamada Lead Talks, Liderança para o Futuro, é aproximar um pouco mais do conhecimento da sociedade em geral a respeito de empresas, marcas e líderes que estão fazendo a diferença e que contribuem para um Brasil melhor, um Brasil que dá certo. Ao final do ano passado, como acontece tradicionalmente no sistema LEAD, que reúne as principais lideranças empresariais do país, a enquete a respeito do ano seguinte, no caso 2024, perguntava sobre qual palavra melhor resumia o seu sentimento em relação ao novo ano. E a palavra que mais se destacou, a expressão que mais se destacou foi crescimento empresarial. Crescimento, ou seja, as organizações olharam o novo ano com uma perspectiva de que, independente do momento da pandemia, no cenário pós-pandemia, de novos mercados e de conjuntura macroeconômica, é importante que as organizações se expandam, se desenvolvam, busquem novos mercados, ampliem seus portfólios e tenham um olhar de crescimento e desenvolvimento. Nesse sentido, o tema de hoje, crescimento empresarial, traz Marco Oliveira, sócio da O4B, Open for Business, uma das principais empresas de inteligência e de consultoria que apoia organizações em projetos de crescimento empresarial, projetos do chamado Go-to-Market, uma metodologia que, de maneira holística, observa toda a organização, os seus fundamentos, os seus caminhos, os seus gatilhos de crescimento e ajuda a implementar um roadmap, um caminho para que essa expansão aconteça com sucesso. A O4B, com sede em São Paulo, atua em Santa Catarina em diversas grandes empresas, desenvolvendo projetos com essa natureza. Marco, seja super bem-vindo ao Lead Talks, Liderança para o Futuro, para falarmos de crescimento empresarial. Então, antes de começarmos, eu queria ouvir falar um pouco mais sobre a história da O4B, como surgiu, o que é a O4B, qual é o carro-chefe do portfólio de soluções, de serviços, de assessoria estratégica que hoje a O4B disponibiliza para o mercado. Seja bem-vindo. Obrigado, Delton. Prazer estar aqui. Prazer conversar com você, com os ouvintes. A O4B nasce no final de 2012, a partir de uma inquietude do time da O4B, em especial eu, como fundador, por buscar melhores práticas e ajudar as empresas nos seus modelos de acesso ao mercado. A gente vivia a experiência de discutir modelos de acesso ao mercado desde 2001, no mundo executivo e participando de processos de transformação. E ali, naquele momento, a gente entendeu que era o momento ideal para conciliar a visão mais técnica da metodologia com uma visão mais pragmática. O 4B nasce com essa pegada, trazer técnica, trazer metodologia, mas mais do que isso, transformar essa prática, essa metodologia em algo transformador de fato. E aí essa visão mais pragmática. Então, em 2012, ali, final de dezembro de 2012, para ser mais exato, nasce o 4B. E a gente vem nessa jornada até agora, desenvolvendo modelos de acesso ao mercado. Então, hoje a O4B tem outras frentes de atuação, mas o nosso produto que a gente mais implantou, que a gente tem mais case de sucesso, que mais transformou em empresas foram produtos, projetos que olham para o modelo de acesso ao mercado, olham para como essas empresas estão olhando para o mercado. E aí a gente fez projetos em diversos segmentos no Brasil inteiro, em especial Santa Catarina. Santa Catarina, a partir de 2018, por uma experiência que a gente teve aqui no estado super positiva, a gente começou a se aproximar um pouco mais, começou a entender a potência do estado e começou a implantar projetos de sucesso na região. Ao longo desses 12 anos da O4B no mercado, em geral, quando vocês se deparam com os projetos nas organizações, em geral, quais são os aspectos que mais saltam aos olhos, quais são os pontos em comum, qual é o mapeamento, o status, o diagnóstico que vocês percebem mais predominante nas organizações que vocês atendem? Em geral, quais são os grandes desafios, quais são as grandes oportunidades que essas empresas têm e que vocês passam a atuar? Boa. Eu acho que o que a gente tem mais observado, e parece sutil, mas não é
é a falta de conexão das empresas com o mercado. Acho que tem uma tendência das empresas se fecharem nelas, né? Entenderem que a resposta para suas estratégias estão dentro das suas operações. O que a gente tem percebido mais é isso. Então, uma falta de conexão com o mercado, uma falta de visão de mercado, uma falta de visão de tendências. Eu acho que o que mais chama a atenção são 2 pontos. As empresas se conectam pouco com o seu consumidor, perguntam pouco para o seu consumidor, constroem poucas pontes para chegar no seu consumidor e acham que a resposta está dentro de casa e não está. E um outro ponto é as empresas se preocupam pouco com tendência. Então, uma parte importante do projeto, da nossa abordagem, começa em trazer o cliente para o centro. Em qualquer discussão nossa, a gente fala, coloca o cliente aqui no meio. Qualquer decisão que eu vou tomar, eu tomo decisão para alguém. A gente fala muito que a nossa relação não é uma relação CNPJ, é uma relação CPF. Então, se eu não entender quem é o meu consumidor, como ele toma a decisão de consumo hoje e como ele vai tomar a decisão de consumo no futuro, eu estou fadado em sucesso. Então, ter um equipamento moderno é importante? É importante, mas é meio. Ter uma malha logística para atender a minha demanda é importante? É importante, mas é meio. A partir do momento que eu não entendo a demanda do meu consumidor hoje e não entendo a demanda do meu consumidor no futuro, eu estou fadado em sucesso. Então, assim, o que a gente tem mais percebido é quando a gente entra nas empresas e a discussão inicial passa por aqui, a gente perde um tempo fazendo essa transformação, porque ela é cultural e ela não é simples de fazer. Eu imagino que, especialmente, as empresas atendidas pela O4B, ou na sua imensa maioria, são empresas vencedoras. São empresas que conquistaram um market share super importante, que estão crescendo, né? No entanto, em algum momento, chegam à conclusão de que poderiam crescer mais e olham as possibilidades de terem acesso a projetos com metodologia e inteligência que apoiem essa aceleração. A empresa, né, a O4B surge em 2018, na sequência existe a pandemia. Nesse antes e depois, e a partir desse momento agora, o quanto empresas têm procurado a O4B por crença ou por necessidade, o quanto que a mudança, você falou de cultura, o quanto que a mudança geracional de decisores, de quem está à frente dessas organizações, tem contribuído para um olhar menos fabril, fabricante, no sentido de produtos e serviços, para dentro, como você falou, e para um olhar para fora, para o mercado, para o cliente, para os concorrentes, para outras iniciativas que estão acontecendo e que, de algum modo, podem acelerar ou ameaçar o desenvolvimento das empresas. O que tem mudado nesses 12 anos? O que mudou da aceitação, vamos chamar assim, e até da procura da O4B do ponto de vista das empresas? Bom, primeiro eu queria falar um ponto antes. Assim, eu acho que a gente viveu uma realidade, os empresários, né, as empresas de sucesso, os nossos clientes são empresas de sucesso. História maravilhosa, que chegaram com muito foco, muita entrega, né? Então, empresas que não dá para falar que não fizeram um papel importante, inclusive de transformação, de geração de emprego, de geração de riqueza, grandes empresários. No nosso ponto de vista, é que a gente viveu um momento que é um momento diferente do momento de hoje, é um momento diferente do momento do futuro, né? Então, a gente teve um momento no mercado, que era um mercado mais fechado, com menos competidores, com menos inovação, com menos gerações consumindo ao mesmo tempo. A realidade do nosso mercado hoje propõe um modelo de negócio diferente. Então, eu tenho muito mais competidores, eu tenho muito mais inovação, eu tenho muito mais gerações tomando decisão de consumo. Então, assim, eu acho que tem uma questão é que o mercado mudou. Então, o que deu certo, e essa fala é uma fala, não é que não vai mais dar certo, e a gente não fala de cortar árvore, a gente fala de adubar árvore diferente. Aproveita tudo que eu tenho de cultura, de história que me trouxe até aqui, me tira isso, mantém isso, mas constrói uma história nova, porque o mercado mudou. Então, acho que tem um ponto, ter um mundo novo e eu tenho que olhar para ele. E na tua pergunta, eu acho que a gente tinha muita empresa que chegava até o A4B pela dor, perdendo market share, perdendo cliente, resultado caindo, margem.
E aí chegava para a O4B e falava assim, tem um problema para resolver. Ainda tem hoje. O que eu diria é que esse percentual mudou. Dado novas gerações, dado uma dinâmica nova de mercado, dado a disponibilidade de informação, dado a visão da metodologia, que é uma metodologia de sucesso, as empresas estão buscando a O4B de forma mais proativa, de forma mais positiva, né? No momento de voo de cruzeiro ou de ganhar mercado, procurando a gente para potencializar isso. Procurando quando não está precisando. Quando está ganhando o jogo, o que é muito interessante. O que é muito interessante. Dá mais velocidade para a retomada, dá mais velocidade para o ganho. Então, assim, mudou um pouco o padrão. Assim, eu tinha um padrão que procurava no momento de baixa, no momento de dor, no momento de dúvida, e hoje a gente tem um grupo de empresas que está procurando, falando assim, eu entendo a metodologia, eu estou ganhando o jogo, mas eu quero me conectar melhor com o meu mercado, eu quero entender melhor essa dinâmica. E aí a gente entra apoiando essa discussão estratégica. Né? Perfeito. Marco, eu queria que você discorresse um pouco, até para o nosso público, né, e para a liderança que nos acompanha, um pouco mais, em linhas gerais, sobre a metodologia, sobre o que é o go-to-market e como esse olhar, esse modo de olhar, essa filosofia pode contribuir para levar uma empresa de um ponto A para um ponto B. Quais são os alavancadores em que a metodologia, de algum modo, impacta, influencia, direciona, como ela tem contribuído e pode contribuir para o crescimento, a aceleração de crescimento das organizações? Ótimo. A gente entende, e a metodologia propõe isso, né? Que acessar o mercado é uma visão de um processo sistêmico. A gente sempre compara com um sistema. O que as empresas fazem, normalmente, no modelo de acesso ao mercado, todo mundo tem o seu modelo de acesso ao mercado. Todas as empresas, todos os negócios, todos os empresários têm lá uma forma de acessar o mercado. Está lá. O que a gente fala é que eu não olho para isso de forma sistêmica e eu não conecto isso com dois pontos importantes, que é estratégia e mercado. O que a metodologia propõe é, olha estratégia, olha mercado e olha isso de forma sistêmica. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um problema de perda de market share. Uma decisão que eu tenho, estou perdendo volume de negócio, uma decisão que eu tomo como empresário é baixar meu preço. Pode resolver, mas resolve pontualmente. Não é consistente. Ou eu lanço novos produtos. Pode resolver, mas não é consistente. Ou eu coloco novos canais para ofertar o meu produto para o meu consumidor. Pode resolver, mas não é consistente. A nossa proposta e a metodologia provoca isso. Primeira discussão é, quem é meu cliente? É impressionante como as empresas não deixam claro quem é o teu cliente. E quando eu falo quem é meu cliente, eu falo não para outros clientes, que é outra falácia. Não falar não. Não é falar não vou vender para você. Não é isso que eu estou falando, mas ter uma política, uma estratégia que defende o meu público-alvo. Tem um direcionamento. Tem um direcionamento. Direcionar então, assim, para alguém significa não direcionar para outro. Não direcionar para outro. Em que pese esse outro possa comprar. É isso. Então, assim, quando eu estou falando na estratégia, uma discussão básica, de novo, foco no mercado, é quem é meu cliente. Quem é meu cliente ideal? Esse meu cliente ideal. Legal, então tá. Então, eu vou lá no mercado entender onde ele está. Porque outra coisa importante na metodologia é definir claramente onde está o tamanho da minha oportunidade. Para eu direcionar os meus esforços para o tamanho da minha oportunidade. Isso é uma etapa super importante. Por que os projetos que a gente implementa acabam dando super certo? Porque para o líder, ele tem um mapa na mão dele. Assim, o meu público ideal é esse. Ele está nessas regiões, nesse tamanho de mercado, com esse nível de serviço exigido e como é que eu vou acessá-lo? A gente transforma isso numa visão financeira, inclusive. Então, assim, a metodologia passa por olhar por várias alavancas de negócio. Marketing, por exemplo, é uma área estratégica. Quantas empresas nós conhecemos que olham para o marketing como algo que não agrega valor? Especialmente como custo, né? Como custo, e não é. E é interessante esse ponto, porque numa planilha de despesas, custos, né, investimentos de uma organização, é visível a rubrica marketing. Eu consigo ver quanto eu estou investindo e quanto eu poderia deixar de investir. Mas é oculto o custo de não investir, né? Eu não consigo, não está escrito, olha, se você não investir, você vai ter esta despesa ou esta consequência. É mais ou menos como diminuir a despesa de combustível.
e querer chegar no mesmo lugar com a mesma intensidade e velocidade, né? O marketing é uma despesa ou investimento visível, né? Os outros não, né? Você sabe que a gente tem provocado, né? E aí a gente gosta muito de fazer workshops para falar de metodologia, de case. E a nossa provocação é muito forte com esse tema marca, né? E a gente fala assim, olha, você comprar um equipamento, colocar no chão de fábrica e apertar o botão é fácil, supostamente fácil. A tecnologia está disponível. No passado não, hoje está disponível. Sim. Capital está disponível. Crédito está disponível. Então, tranquilo. E é pragmático. Né? É a visão mais simples, com todo o cuidado da palavra simples, claro, mas mais simples. Quando a gente olha e a gente compara palpável, né? A gente compara este investimento com o investimento em branding. E eu trago vários cases de empresas que têm um valor de marca muito maior do que tem no PL. Então, assim, você não cuidar da sua marca, você está colocando em risco um jogo que é um jogo de longo prazo. E também tem um custo, né? Que tem um custo. Então, assim, e outra... Tem um custo de fazer e tem um custo de não fazer. E tem um custo de não fazer. E o custo de não fazer é muito maior do que o custo de fazer. E ele é de médio e longo prazo. Os empresários têm uma percepção de ter resultado nesse tipo de investimento de curtíssimo prazo. Não é... Eu brinco que não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. E ao primeiro movimento que tem, eu tiro o verba da onde? Erro. Do combustível, né? Do combustível. Reduz a máquina vai parar. E aí a decisão na sequência qualquer, baixa preço. Porque não tem a visão holística. O que o GTM propõe é, olha para todas as alavancas no mesmo... Não adianta fazer uma parte. Também não adianta investir em marketing, colocar dinheiro em mídia, se as outras ferramentas não estão funcionando. E aí dá uma impressão de baixo retorno. Ou baixo retorno porque o teu nível de serviço não é bom. Teve um case de um cliente nosso que a gente... eles faziam um investimento grande em geração de lead para o portal de vendas deles, tá? Só que o nível de serviço era muito ruim. Qual que era a impressão do CEO? Eu estou investindo muito com baixo retorno, mas o problema não é o investimento. O problema é o nível de serviço. E a nossa recomendação é diminui o investimento, ó que loucura. Acerta nível de serviço, depois você volta, porque para a marca vai valorizar. Aí a marca vai ter peso. Então, assim, finalizando, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar posicionamento de marca, dada uma estratégia. GTM é minha estratégia na veia. É a estratégia. Então, dado minha estratégia, qual é o meu posicionamento? Dado um mercado, que nível de serviço que eu estabeleço com todas as alavancas possíveis de um negócio para chegar melhor posicionado, de forma combinada. Se eu olho para um pedaço dessa alavanca e não olho para as demais, eu tenho uma tendência ou um risco de cometer erros. Marco, nos projetos desenvolvidos pela O4B, e agora olhando dentro do universo das organizações, né, que tipo de resistências vocês se deparam com mais frequência, do ponto de vista, eventualmente, do preparo das lideranças, ou do ponto de vista de aceitar o novo, ou do ponto de vista de processos, enfim. Em tese, deveria ser um tema meio unânime, né? Ou seja, a empresa está crescendo, pode crescer mais e busca um conhecimento, uma metodologia que organize, do ponto de vista estratégico, para isso ser mais assertivo. O que na prática, impede com que mais empresas adotem esse caminho? Ou, quando vocês estão dentro de uma organização, quais têm sido os principais impeditivos? Ou, de outra maneira, e ao outro lado, o que têm sido os principais facilitadores? Em que pontos vocês mais têm se apoiado positivamente para que as empresas tenham sucesso nos projetos implementados, né? Boa, Delton. Obrigado pela pergunta. A gente entende como um projeto de transformação. E transformação só acontece através de pessoas. Então, o nosso maior desafio está nas pessoas. Então, quando a gente começa um projeto, toda a discussão de mudança, de gestão da mudança, está no dia zero. Então, qual é o nosso principal desafio? É trazer o time, um time diverso, porque eu não estou falando com a área comercial, eu não estou falando com marketing, eu não estou falando com produção. Um projeto de acesso a mercado envolve a empresa inteira. Então, é um time multifuncional que muitas vezes está sendo direcionado para temas separados.
Então, a pessoa da tem indústria... agendas diferentes. Diferentes. Então, por isso que eu falo que projetos de go-to-market, ele passa por um processo de transformação das pessoas. Então, pra você ter uma ideia, teve projetos que a gente nem fez. Porque na primeira conversa com o líder, a gente deixa isso claro. Você tem noção, a pergunta que eu faço muito é, você tem noção do que nós estamos tratando? E que isso é uma jornada que eu vou embora como consultoria, essa jornada continua, não acaba mais, você tem que rever isso o tempo todo e que passa por uma mudança no modelo de gestão das pessoas. Então, acho que o nosso primeiro dia num projeto é entender as pessoas. Eu sempre falo que 70% do ganho, da assertividade de um projeto está em soft skills, em entender as pessoas, o ambiente, e 30% é técnico. Se eu não combinar isso, não vai dar certo. Então, aonde a gente tem maior desafio? Nas pessoas. Porque estão acostumados naquele modelo, né, de, por exemplo, atuar com 100% de representante. A minha estratégia de marca está na mão de um representante, que eu não me preocupo com essa estratégia. Eu terceirizei minha estratégia. O meu portfólio está na mão eu não tenho nada contra o representante. Estou falando que a estratégia está errada. Eu tenho uma estratégia, um produto como usar esse canal? Que eu coloco na mão de um representante e não direciono. Então, assim, você imagina que empresas com muitos anos de vida têm esse modelo de remuneração que não aponta para a estratégia, aponta para volume. E eu sempre faço a pergunta, o que você quer da tua equipe comercial? Que ela gere volume ou que ela gere qualidade? Que ela gere referência, que ela gere relacionamento com o cliente. Dependendo do que você quer, o teu modelo de remuneração vai te apoiar. Então, assim, o maior desafio é mudança de cultura. Quando a gente chega nas empresas, elas têm um modelo de sucesso que trouxe elas até aqui e que a gente está desafiando o tempo todo. Então, esse é o maior desafio. E a gente tem métodos para trazer o time para o jogo. Projetos que deram muito certo. O líder está comprado. O líder entendeu. O líder está na dinâmica. O líder vai para uma reunião com o time com o book debaixo do braço, com todo o descritivo do projeto. Ele conversa, ele discute, ele traz pontos alinhados ao que está escrito dentro do projeto. Esses são os projetos que deram certo, são os projetos de sucesso. Eu queria destacar aí 2 pontos do que tu mencionou e explicitar um pouco mais. Essa questão do alinhamento/desalinhamento. O quanto que as equipes internas, nas suas diferentes diretorias, estão ou não coordenadas para o mesmo lugar, na medida que é uma queixa constante que a gente ouve dos empresários, de que na medida que eles foram crescendo, os departamentos foram tomando vida própria, eles têm desafios, orçamentos e lideranças com perfis diferentes, acabam criando de algum modo feudos e, sem má intenção, mas o fato é que muitas vezes se você pergunta qual é a prioridade da empresa para diferentes áreas, terão diferentes respostas. Quando você pergunta quem é o meu cliente, talvez a resposta do marketing seja diferente do industrial. Uhum. Talvez a área de produção queira ter menos portfólio com maior volume, enquanto a área de marketing queira mais volume com mais portfólio. Então, queria te ouvir um pouco sobre o quanto as empresas, mesmo as que crescem, modernas, que são clientes O4B, ainda tem esse tema do desalinhamento interno. E queria te ouvir também um outro aspecto, que é o quanto é ou não a Betânia Tenuri, né, consultora super renomada, articulista da Valor Econômico, ela tem uma expressão chamada desculpa verdadeira, né? O quanto que é desculpa verdadeira os líderes, gestores médios em especial, estarem sem tempo para o projeto, estarem ocupados, atarefados, sobrecarregados e acabam não conseguindo disponibilizar a atenção necessária para os projetos de go-to-market, justamente porque tem outras prioridades. Ou isso se resolve com essa orientação estratégica maior do líder principal, do empreendedor principal. Como, então, que desalinhamento e tempo para se dedicar e dar atenção aos projetos O4B podem ser aceleradores ou dificultadores dos projetos? Uma verdade que a gente tem percebido, e eu acho que isso tem mudado a passos lentos, mas tem mudado, são os modelos de gestão das empresas. A gente tem um modelo bem interiorista, né? Departamento, aquelas caixinhas, né? Eu, pessoalmente, acho que isso é contraprodução, assim.
Eu gosto muito da visão de processo, eu gosto muito do trabalho de squads, de times multifuncionais. O que tem acontecido, né? Então, se você pegar um modelo, e eu não estou falando que é o melhor modelo, mas pega um modelo de uma startup e traz um pouco dessa realidade para as empresas mais tradicionais, você ganha velocidade, você traz uma agilidade, você muda a forma de discutir. Não me interessa esse cubículo ou aquele, me interessa sim uma visão maior, né? E as empresas têm dificuldade de fazer esse movimento. Então, eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é o modelo de gestão, que é departamentalizado, hierarquizado. Isso, na minha opinião, cada vez mais funciona menos. No mundo que a gente vive, eu preciso de velocidade, eu preciso de time multifuncional, eu preciso de ter troca de ideia, eu preciso ter aprendizado rápido, as coisas estão mudando rápido. Como é que eu trago um time para ter essa velocidade? As empresas não estão preparadas para isso. Tem um modelo ainda, e isso é um problema num projeto desse tipo. O modelo, em geral, não colabora para esse... Não. E uma outra coisa importante, quantas empresas que eu conheço, que o RH, a pessoa que cuida de gente, não é estratégico? Para mim, a área de gente e gestão é uma área estratégica. Ela deveria estar sentada no board, deveria estar no conselho, pensando em modelos de gestão que fossem mais efetivos para aquele modelo de negócio. E não tem uma resposta única, tem várias respostas. Mas o que a gente vê, via de regra, é um RH pouco estratégico, o que impacta no modelo departamentalizado, nos seus cubículos, cada um olhando para o teu pedaço. E aí, quando a gente vai fazer uma discussão mais estruturada, que eu preciso unir os times, a gente tem uma dificuldade para trazer todo mundo para a mesma página. Tem um esforço maior, que é minimizado quando o líder compra a ideia e está junto, e ele faz uma velocidade, ele muda um pouco esse ritmo, mas ainda assim é menos efetivo do que deveria ser. E a questão do tempo, eu acho que é uma desculpa verdadeira, assim. A gente tem tempo para fazer coisas que a gente acha que agregam valor. Eu sempre falo que um projeto de go-to-market, ele traz muito valor para quem participa. É um legado, que é para a empresa, sim, é para nós um prazer, porque a gente é apaixonado pelo tema, mas é um legado para quem está participando do projeto. Então, arruma tempo, se organiza para tal. A gente fala de aprender o tempo todo. Um projeto desse tipo provoca aprendizado. Eu falo isso no dia zero, assim, gente, aproveitem para aprender. Nós vamos ter aqui um MBA intensivo na prática, provocando vocês, provocando mudanças. Então, depende muito do indivíduo. Tem alguns indivíduos que se predispõem e têm tempo na agenda. Então, eu acho que se você parar para pensar a quantidade de tempo que eu tenho disponível para estratégia, para pensar, ele tem que ser proporcional ao tempo que eu tenho para realizar, para executar. Para líder, então, as pessoas que participam de um projeto de go-to-market, na sua grande maioria, são os líderes. Se um líder não tem tempo para discutir estratégia, ele não é líder. Se ele não tem tempo para fazer gestão de pessoas, ele não é líder. Líder não fica só executando. Líder lidera, líder treina, líder forma pessoas, líder se aprimora para desafiar o time. Nós estamos falando de empresas que querem crescer. Empresas que olham para o mercado e entendem como o mercado que está aí a ser explorado ainda. Empresas centenárias que enxergam o mercado assim, olha que legal. Mas se o líder está lá dentro e não tem essa mesma perspectiva, alguma coisa está errada. Fantástico. Bom, caminhando para o final, uma última reflexão que eu te pedi, Marco. A O4B e o LEAD têm uma jornada estratégica pela frente, mal começou, de apoiar as empresas nesse caminho de crescimento. Mas para quem ainda não tomou contato em tudo que tem por vir, que dica, que ponto você sugeriria que o empresário, o líder que está nos acompanhando agora, desse prioridade na sua agenda para o crescimento? Que temática, que assunto e que desafio você acha que deveria ser hoje prioridade na agenda dele para ele acelerar o seu momento de expansão e de desenvolvimento, já que é uma prioridade das organizações ligadas ao LEAD? Para mim é mercado. Eu acho que sim. Uma resposta pragmática, eu olharia para 2 temas. E é uma pergunta muito direta. Você conhece seu mercado? Você conhece seu cliente? Você sabe como o seu cliente toma a decisão? Se você não sabe, é bem possível que você esteja perdendo dinheiro hoje. E a segunda pergunta que ele tem que se fazer é: a minha equipe está preparada para fazer esse movimento junto comigo?
Se eu tenho essa percepção que a minha resposta está no mercado e eu tenho uma equipe que não está preparada para fazer esse movimento, eu, como líder, tenho que preparar essa equipe ou fazer as minhas escolhas. Então, assim, eu acho que como ponto principal olhe para o mercado. Eu estou perdendo market share. Olha para o mercado. Os meus clientes ou a minha equipe está falando para mim que o meu preço... Quantos empresários escutam isso todo dia? Meu preço está caro. Quem falou? Será que eu estou empacotando... A gente tem um case de um cliente nosso, rápido aqui, que eu lembro que a primeira descoberta que a gente fez, e aí tinha uma pressão para baixar preço. A primeira descoberta que a gente fez foi o produto dele, que era ótimo, marca muito boa, estava no canal errado. Se eu estou com o meu produto no lugar errado, que o consumidor que está indo lá não é o meu público-alvo, eu estou caro para aquele consumidor. Perfeito. Muda a praça. Então, assim, tem coisas sutis, né? Então, assim, a primeira pergunta é, eu estou perdendo market share? Eu estou sendo pressionado por preço? Eu tenho produtos que não vendem, que eu lancei, que eu acho que são maravilhosos, não vendem? Olha para o mercado. Conversa com o teu cliente. Ele tem a resposta. A resposta não está na tua sala. Quantos diretores comerciais que a gente conhece que não vão para o mercado? Não conversa com o cliente. Então, assim, vai para o mercado, ouve o cliente, transforma isso em informação. A gente gosta de dado, a gente gosta de estatística, a gente não toma decisão achando, a gente toma decisão baseada em fato. Então, transforma isso em informação. Com base nessa informação, monta uma estratégia. Olha para a tua equipe, vê se ela vai te suportar nessa jornada. É uma jornada. Se está com as pessoas certas. Está com as pessoas certas. Para esse desafio. Esse desafio, para esse Elas novo podem ser desafio. certas para outro desafio. Para o desafio. E pode ser uma escolha. Não tem nada errado. Eu falo para os nossos clientes, falo assim, às vezes eu tenho um movimento de crescimento aqui e eu tenho um movimento aqui de sustentação. Tudo bem. Vamos começar. Desde que seja consciente. Consciente, estruturado. Então, assim, o que não pode é não fazer. Então, quem estiver assistindo e não tomar a decisão de repensar o seu modelo de acesso ao mercado, mesmo que ele mantenha o mesmo, que ele descubra que o modelo dele é maravilhoso, que ele não parar de forma estruturada para pensar o modelo de acesso ao mercado, ele está cometendo um erro. Para revisitar. Para revisitar. Ouvimos a O4B, uma das empresas experts em projetos de crescimento empresarial, dando de curto prazo um olhar para mercado, para fora e para dentro, para as pessoas que estão ao lado do empresário, do empreendedor, da liderança. Acompanhe esse conteúdo, Lead Talks Liderança para o Futuro, nas plataformas do Lead e também do Sistema Catarinense de Comunicação. Nos encontramos no próximo episódio.